paz do Nosso Senhor. Mais um dia, mais um devocional da quarentena. Hoje vamos até o Salmo 146 e nesta manhã vamos lê-lo e vamos apreciar aqui algo de extraordinário que revela o coração de Deus e também passos para nós que somos discípulos e alunos do nosso Senhor Jesus Cristo e queremos imitá-lo e queremos amar a palavra do Senhor e pô-la em prática diariamente na nossa vida. Diz assim: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Mas bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração em geração. Louvai ao Senhor. Então nós temos aqui um salmo que fala um pouco também sobre o ministério de Jesus, quando nós vemos o início do ministério, em que Jesus vai a Cafarnaum, entra na sinagoga, abre o livro e estava escrita a profecia de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para abrir os olhos aos cegos, para abrir a prisão aos encarcerados. Então nós temos aqui também algumas profecias messiânicas e temos aqui um salmo que faz o contraste, faz a diferença entre aqueles que esperam em Deus, esperam no Senhor, esperam no seu reinado que dura para sempre, esperam na sua justiça, em comparação com aqueles que confiam nos seus governantes mortais. Mas começa mais uma vez, como ontem, começa um salmo com Aleluia, louvai ao Senhor. Aleluia, louvai ao Senhor. E começa, porque esta é a forma melhor de começar. É a melhor forma de começar o dia, é a melhor forma de começar uma oração, é a melhor forma de começar. E o Salmo 146 começa assim também: Louvai ao Senhor, ou seja, Aleluia. A minha alma louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Não é pela beleza das nossas vozes, mas é pela atitude do nosso coração. Cânticos de louvor, cânticos de adoração. E no tempo em que os salmos foram escritos, e claro que foi uma compilação escrita durante vários anos, mas lembramos dos tempos de Saúl, Davi, Salomão, em que se cantavam cânticos de louvores, não é? Lembramos aquele cântico que perturbou tanto a Saúl, quando elas cantavam, as mulheres que saíam depois de uma vitória grande sobre os seus inimigos. Saúl feriu a milhares, mas Davi feriu a 10 milhares. E foi a gota d'água para Saúl mudar o seu coração e sentir inveja de Davi. Neste caso nós não estamos a louvar os homens, e o Salmo não louva os homens, mas louva precisamente o Senhor. Cantaremos o seu amor, cantaremos os seus louvores enquanto vivermos. Depois vem o contraste, o Senhor que permanece para sempre, que nós podemos cantar enquanto vivermos. Depois vem um contraste, não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Nós somos ensinados pela palavra a orar pelas nossas autoridades, e isso está certo, devemos de orar pelas nossas autoridades. Mas isso não significa que temos que confiar a nossa vida, porque muitos deles nos desapontam. E temos na nossa história recente alguns que, apesar de terem muitos seguidores, apesar de terem pessoas que olhavam para esses governantes quase como salvadores, na figura do Dom Sebastião regressado,
Na verdade, depois veio-se a revelar que alguns deles eram corruptos e que andavam a prejudicar a nação. Então temos que ter muito cuidado em quem confiamos. Às vezes há pessoas que olham para alguém, para um candidato como um Messias. Temos que ter muito cuidado em quem confiamos. Porque a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não significa que não apoiemos, que não oremos por eles, sejam pelos que estão em iminência, porque a palavra de Deus nos manda fazer isso. Portanto, aí não há opção. É mandamento da palavra. Orar pelos nossos soberanos, pelos nossos governantes, por aqueles que estão em iminência. A palavra do Senhor nos diz isso. Mas a verdade é que a diferença entre louvarmos a Deus e confiarmos nos homens é que o homem é mortal e chega uma altura em que o espírito sai dele e os seus pensamentos, ou seja, os seus projetos, os seus planos, perecem, desaparecem logo a seguir. Mas lá vem outra vez o contraste no verso 5. Mas bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Então diz, muito feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Muito feliz. Prosperam aqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio e aquele que tem a esperança colocada no Senhor, seu Deus. Em quem temos nós colocado a nossa esperança? Nestes dias em que algo microscópico quase que paralisou o mundo, mostra-nos claramente que a nossa confiança tem que estar colocada em Deus. Porque o dia de amanhã ninguém sabe. Quem iria imaginar que iríamos estar todas estas semanas confinados em casa? Claro que há outros que estão a trabalhar e nós estamos a orar por eles e trabalham ficadamente na linha da frente, mas a maior parte da população viu-se confinada aos seus lares, viu-se neste isolamento de quarentena para nos protegermos a nós, aos nossos e aqueles com quem lidamos diariamente. Mas na verdade a palavra de Deus permanece a mesma. Ele diz, bem-aventurado aquele que tem a sua confiança, aquele que confia, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Para quem nos voltaremos nós? Em quem confiaremos nós, senão neste Deus maravilhoso? E a nossa esperança está posta no Senhor. O Senhor que não é um homem para que minta, o Senhor que não é limitado, que não é mortal, mas o verso 6, o Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que fez o mar e tudo o que neles há, o Senhor que guarda, e esta frase ainda é mais importante do que o Criador, porque a criação também passará, tudo aquilo que vemos, mas o Senhor que guarda a verdade para sempre. É o Senhor que permanece, é imutável, Ele é a verdade, Ele é a maior certeza que podemos ter, Deus. Depois vem então a parte social do ministério, que nós como discípulos de Jesus, que nós como filhos de Deus temos que pôr sempre em prática. E é o Deus primeiro que nos faz, o nosso Deus que nos dá o exemplo. Diz, Ele faz justiça aos oprimidos, Ele dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, o Senhor ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Então veja só a diferença. Aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que são mais fracos, aqueles que precisam de auxílio, podem colocar a sua confiança no Senhor. Ontem, não me recordo, estava a ver uma reportagem do que está a acontecer no nosso país irmão, no Brasil, e tantas pessoas na rua. Mas foi muito interessante quando estávamos a ver na distribuição do pão, e muitas dessas organizações são filhos de Deus, são cristãos que estão a fazer esse trabalho, assim como em Portugal, a Remar e outras associações que estão a fazer esse trabalho, e nós louvamos a Deus pelas suas vidas, e tantas igrejas que também estão a fazer esse trabalho. Mas eu estava a ouvir um daqueles homens que vive na rua, sem camisa, completamente, notava-se que tinha os seus chinelos muito pobrezinhos nos pés, e eles estavam a entrevistá-lo, e ele estava a comer aquele pão, e estava a dizer, temos que confiar no Senhor, não é? Temos que confiar no Senhor, Deus. E eu fiquei impressionado e digo, pois é, aquele homem tinha o seu pão, e estava a ver como aquela dádiva como uma resposta de Deus. Não sei a sua história, mas foi só esta frase que ficou na minha mente. Este é o nosso Deus, o Deus que faz justiça aos oprimidos, o Deus que dá pão aos famintos,
o Senhor que solta os encarcerados. Talvez você nesta manhã se sente encarcerado pelos seus próprios sentimentos, decisões ou circunstâncias na qual está a viver. Talvez alguns se sentem encarcerados em casa, não conseguem sair, não podem sair por tudo o que estamos a viver e a ver. Mas o Senhor é quem solta no momento certo. Deus, se quiser acabar com esse vírus, instantaneamente Ele tem poder para o fazer. Se Ele está-nos a permitir nós termos tempo para olharmos para a Sua Palavra e fazermos uma refocagem, ou seja, um reajuste às nossas prioridades, à nossa vida, então valeu a pena todo este trabalho. Temos que aproveitar para o bem. O Senhor abre os olhos aos cegos, e há tanta gente cega espiritualmente. Sabemos que há físicos também, mas há tantos espiritualmente. E depois diz: o Senhor levanta os abatidos. Oh, porque abates, ó minha alma? Confia em Deus. Estás abatido nesta manhã, o Senhor quer te levantar. Louva. Faz o início do Salmo, volta ao verso 1 e 2. Louvai ao Senhor, ó minha alma, alma abatida, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei durante a minha vida, cantarei louvores enquanto viver. O Senhor levanta os abatidos, verso 8. O Senhor ama os justos e são aqueles que são justificados, e graças a Deus pela justificação que tivemos em Cristo Jesus. O Senhor guarda os estrangeiros. Impressionante, não é? Como Deus sempre tem esta preocupação com os estrangeiros, e a Igreja do Senhor deve ter também esta preocupação. O Senhor ampara o órfão e viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Então o caminho dos ímpios esse é alterado, esse é transtornado, porque Deus tem poder para mudar todas as coisas, mas o Senhor guarda estes que precisam da sua proteção e que estão mais vulneráveis. Segunda parte, verso 10. O Senhor reinará, ou melhor, é o último versículo. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Esta é a diferença. Os governantes reinam, alguns 4 anos, outros 3 anos, alguns 6 anos, outros 8 anos. Alguns não podem mais recandidatar-se, só têm 2 mandatos de limite. Seja como for, os governantes passam, até os reis. E temos alguns reis que já vivem aí e reinam já há muitos, muitos anos. Mas também um dia os seus pensamentos perecem quando os seus olhos fecham e eles partem para a eternidade. Agora a diferença, verso 10, é que o Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, Ele é de geração em geração. É o mesmo Deus. Foi o Deus dos meus pais, foi o Deus dos meus avós, é o Deus dos meus filhos, será o Deus dos meus netos se Jesus não vier antes. E nós confiamos no Senhor. O Senhor, o teu Deus, é de geração em geração. E termina como iniciamos. Aleluia, louvai ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor? A alma está abatida? Então, verso 1. Ó minha alma, louva ao Senhor. Louva ao Senhor nesta manhã. Deus, Tu és bom, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Tu criaste os céus e a terra. Tu puseste tudo no mais profundo dos mares. Algumas coisas só há pouco tempo é que os homens descobriram pela ciência. Deus fez tudo maravilhosamente. Ele é o Deus de todo o poder. Ele solta os encarcerados. Então se liberta nesta manhã, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Que Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.